E nós precisamos entender que uma boa obra iniciou na tua vida. Então, quando você foi salvo, Deus trouxe você para uma excelente obra, e não é sua obra. A sua obra é descansar na obra dele, que é muito difícil. Talvez seja a coisa mais difícil que nós temos que fazer, é descansar no que ele fez. E a obra do Senhor, ela começa do início até o final, terminada. Ele consumou, ele fala tetelestai, está consumado. Até o final da tua vida já está consumado. Então até o teu último dia, até o teu último respirar aqui, já está consumado. E até você entrar na eternidade, está consumado. Porque, irmãos, a obra do Senhor, ela começa aqui na terra, e ela não termina, que nós entramos na eternidade. A gente acha que a obra é só aqui. Então nós achamos que é só nesse momento. Mas o louvor vai continuar. O louvor lá em cima é um louvor que não tem angústias, é um louvor diferente do daqui de baixo, que não haverá sofrimento, não haverá mais lágrimas, mas continuará o louvor. Nós precisamos perceber, e às vezes nós não entendemos isso. A gente acha que salvação, o que será que aconteceu, o que será que foi? Mas instantaneamente, mais de 300 milagres aconteceram com você. Você foi transportado, irmãos, do império de trevas. Império, tem um imperador, o chifrudo, o Satã. Ele era o imperador, ele tinha império de trevas, ele conduzia você como escravo. Império tem escravos, amém? Ele transporta você do império para o reino, e no reino, presta atenção nisso, no reino de Deus você é filho, amém? Quantos creem nisso? Pastor, eu sou filho? Creio que você é filho, só que você não é só filho, você também é servo. Você foi chamado para um serviço. Quantos creem nisso? E eu senti no meu coração, no mês de fevereiro, nós entrarmos e falarmos, eu vou falar só sobre serviço. Eu não sei porquê, algo aconteceu. Eu estava escutando o pastor Luiz essa semana, e o Senhor está falando conosco, serviço, ser servo. E a gente acha, irmãos, que ser servo é uma coisa muito, muito, muito difícil. Quantos aqui acham que servir a Deus é muito difícil? A gente acha que servir a Deus é só para o pastor, que tem chamado. Servir a Deus é só para quem tem o dom. Mas deixa eu dizer para você, eu creio que nem todos são chamados para liderar. Eu creio nisso, tenho certeza disso. Só que com o tempo foi chamado isso. Isso confronta muito a questão da visão. Nem todos foram chamados para liderar, nem todos vão liderar, nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser, mas uma coisa é clara, todos foram chamados para um serviço com o talento que Deus te deu. Quantos creem nisso? Então Deus chamou você para esses talentos, Deus chamou você para avançar e crescer nisso. Pastor, desde quando você acredita nisso? Faz um tempo já que Deus tem falado comigo. A questão, sabe qual é? É você entender o serviço e o talento que Deus te colocou, amém? Então você precisa perceber que Deus às vezes te traz com um talento. Você já viu um talento? Talento de encorajamento. Você já viu irmãos que são chamados para encorajar os outros? Quem já teve esse talento? Você tem um irmão que você chega do lado dele, presta atenção, você começa a rir. Vocês já viram ou não? Você fala, se sente encorajado, né, posicionado. Você já viu irmãos assim ou não? Tem irmãos que levam você a esse tipo de conduta. Tem ministério, talento de socorro. Tem gente que é especialista em ser socorrista. Parece que naquele dia vem alguém, liga para ela que está passando necessidade, que vem, vai para lá, ela começa a mobilizar daqui e dali. De repente é um ministério, um talento de socorro. Quantos aqui já viram isso? Tem isso, né? Ela acha que todo mundo tem que fazer isso. Agora presta atenção, todos os talentos que Deus deu, não é para você e não serem usados fora do corpo. Os irmãos estão comigo aqui? Pastor, o que é o corpo? O corpo é a igreja reunida, é a igreja que se reúne. Essa igreja será arrebatada. Mas sou eu que você, deixa eu dizer para você, você precisa aprender a viver com os irmãos, congregando com os irmãos. Uma das promessas do Senhor é que essa terra mana leite e mana mel. Então leite é dado de uma forma individual, mas mel tem que ser no coletivo. É porque, pastor, porque está faltando doçura no meu servir? É porque o serviço ele está na igreja. E tem muita gente que se aventura a servir sozinho, e vai desbravar, e vamos lá, e vai acontecer. Aí a pessoa vem
uma pergunta que foi feita na minha célula ontem lá de Braga. A pessoa perguntou assim: pastor, eu não posso orar por todo mundo, porque senão os capirotos que estão lá vêm para a minha casa também. Quem já pensou isso? Quem nunca pensou? Irmãos, quem já pensou? Seja franco. Sim ou não? Irmãos, eu achava que eu estava sempre debaixo de retaliação. Quem acha que está debaixo de retaliação maligna? Alguém já teve isso ou não? É retaliação, não devia ter entrado nisso. Eu fui meter lá a mão na cumbuca que não deveria. Olha aí, o espírito maligno vindo sobre mim. Deixa eu dizer para você, o inimigo, ele não tem mais autoridade, porque tem um outro autor da tua vida. Antigamente, antes do antigo nascimento, você tinha um autor da tua vida. Em pecado te concebeu a sua mãe. Ah, mas é tão bonitinho, é tão cheirosinho, é tão penteadinho, ele não peca, ele não rouba, ele não mata, ele é tão lindinho. Deixa eu dizer, em pecado você foi nascido. Então quem coordenava a sua vida era o imperador, era Satanás. Mas agora você tem alguém que é o autor da tua fé, que é Deus. Então Deus está com você agora. E deixa eu dizer para você, e Deus dispôs o sangue de Jesus para você e para mim continuamente. Você sabe o que é continuamente? A palavra continuamente quer dizer que jorra, que sempre tem disposição, que tem abundância, que como se fosse uma cachoeira limpando você. Às vezes o diabo taca coisas do mundo, e ele fala de barro. Ele às vezes quer trazer a sua velha natureza de barro para você. Ele atira barro, tenta sujar a sua vida. E aí o que acontece? Você vai debaixo da cachoeira do sangue do Cordeiro, você é limpo novamente. É assim que Deus faz. Quantos creem nisso? Então você precisa entender isso. E alguém na Bíblia, às vezes chamado de Barnabé. Alguém já ouviu falar de Barnabé? Barnabé quer dizer filho do encorajamento. Era alguém que foi chamado para estar junto de alguém, para encorajar ele, para não desistir. Imagina Paulo, irmãos. Paulo foi chamado para servir ao Senhor. Ele cai do cavalo, e de repente os primeiros momentos de fé dele começam a ser bombardeados pelo que ele era antigamente. Então imagina, Paulo devia ter na mente o seguinte: Estevão sendo apedrejado, vinha na mente dele: como é que eu posso servir a Deus se eu acabei de apedrejar alguém que era cristão? Devia vir na mente dele tudo o que ele fez, tudo o que ele falou. Ele devia ser bombardeado, ele precisava de alguém para encorajá-lo, para estar na frente. E aí veio Barnabé na vida dele. Barnabé foi chamado para dar luz novamente, para ele enxergar e ver novamente. Barnabé foi chamado para falar: Paulo, nós vamos andar juntos. E deixa eu dizer para você, Barnabé não era qualquer um. Barnabé, ele tinha uma posição que era muito alta, irmãos. Ele era alguém que era do encorajamento, mas ele mesmo nasceu numa família abastada. E é tão interessante que Barnabé é alguém chamado para estar junto. Talvez seja esse seu ministério de encorajamento, de encorajar as pessoas a não desistir quando vem pensamentos errados. Você já teve alguém que vem com pensamentos que são fora daquilo que Deus proporcionou para a vida deles? Quem tem aqui esses pensamentos? Talvez alguém te chamou para cá por causa de pensamentos que estão completamente longe do que você deveria. Quantos aqui entendem isso? E eu queria ler um texto com os irmãos, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Quantos aqui podem ler comigo no mês de fevereiro o livro de Marcos? É o livro que menos capítulos tem, mas tem mais versículos de todos. Um dos que tem mais versículos. Eu estou falando para você, só para você ler comigo o livro de Marcos. É o livro dos servos. Eu creio que nós vamos precisar servir muito essa nação. E nós viemos para servir nessa nação. Eu vim para servir com o meu dom. Eu estou aqui no púlpito, mas eu só estou no púlpito porque eu não conseguia nem pregar e mais tímido era. Os irmãos percebem isso? Não. A questão é que Deus usa isso. Amém? Então vamos ler lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E uma das formas do diabo tentar te acusar é falando: está fazendo em vão, não vale a pena não. É porque muitas vezes você olha na horizontal a igreja, e deixa eu dizer para você, tem alguém lá de cima, na vertical, olhando para você.
Tem alguém lá de cima olhando para a sua vida. Tem alguém que viu você nascer de novo e tem uma boa e excelente obra para você. Então nós precisamos entender, e Paulo está encorajando os coríntios, falando o seguinte: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem servir ao Senhor? Eu vou dar algumas características para vocês, e você vai perceber que naquilo que você não tem, eu vou te usar. Naquilo que você não é, eu vou fazer na tua vida. Naquilo que parece muito difícil para você, é onde eu vou te usar poderosamente. Porque naquilo que já é habilidade para você, é bênção. Mas Deus muitas vezes nos dá talentos. E aqui Ele fala para mim e para você, para nós entendermos que o Senhor está motivado em ter você como filho. Você crê nisso? Fala assim: Deus está motivado em me ter como filho. Você crê nisso? Deus está motivado em ver a minha vida. Eu percebi quando o Cristo falou assim: Deus está alegre com você. Aí muito pouca gente levantou a mão e fica falando: será que Ele está mesmo? Irmãos, a alegria de Deus não está baseada no que você faz, está baseada em quem você é. E você é filho. Pastor, será? E aí, irmãos, as pessoas vão colocando, tinha 2 irmãos lá atrás, eles responderam de bate pronto, porque eles entenderam a graça. Quem não entendeu a graça não entende isso. E aí você não consegue servir porque você acha que Deus não está alegre com você. E deixa eu dizer para você, só de você ser filho, Deus está alegre contigo, irmãos. Porque Ele está alegre com Jesus. Se Ele está alegre com Jesus, Ele está alegre com você. Então você tem um intercessor do seu lado. Pastor, mas eu estou triste porque eu errei. Eu também, muitas vezes que eu erro, caio em pecado, eu fico triste. Mas Deus não fica, porque Ele olha para Cristo, Ele olha para o sangue, Ele olha para Jesus. Porque o seu arrependimento tem a ver com um advogado que está sentado à direita de Deus Pai, que é Jesus Cristo, que te perdoa. Então você presta atenção. Você tem um advogado do lado de quem? Do juiz? De um pai. Por que um Deus coloca o advogado? Ele é pai, mas coloca o advogado sentado do lado dele? Porque eu e você vamos errar e vamos cair. E ele fala: continua. Pastor, eu não estou chamando ninguém aqui para andar em pecado, e nem faço isso. Pecado Deus abomina. Deus foi tão poderoso, o pecado, digo, tanto poder, que arrebentou o homem durante muito tempo. E às vezes tem gente que acha que não tem pecado. Quando você diz que não tem pecado, Deus já está dizendo: você já começou a pecar, porque está achando que é melhor que alguém. E Deus está dizendo para mim e para você: olha, Ele está feliz com você. Quantos creem que Deus está alegre com você? Eu só quero mudar essa forma de pensar sua. Essa forma errada de pensar. Você acha que Deus não está porque não acontece o que você quer, porque não acontece o que você pediu, porque não acontece do jeito que você quer. Deixa eu dizer para você: Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quantos creem nisso? Abre lá em João 12, 26. Presta atenção nisso. Olha quando Deus te chama para servir. E Deus veio, e Marcos foi alguém que escreveu o evangelho para o serviço. E olha o que ele diz ali: se alguém me serve, siga-me. Quantos estão seguindo a Jesus aqui? Você está seguindo Cristo? E ele diz o seguinte: onde eu estou, ali estará também o meu. Quem que é o servo de Deus ali, irmãos? É Jesus. Então onde você servir, Deus está com você. Onde você trabalhar, Deus está com você. O lugar que você estiver, se você estiver fazendo para o Senhor está com você. E nós precisamos de servos nos maiores lugares onde nós estamos colocados. Para quê? Para servir ao Senhor. Quantos estão junto aqui comigo? Amém. Fala glória a Deus. Eu estava falando com um irmão esses dias. Ele estava falando para mim: pastor, foi maravilhoso eu ter aberto a minha casa para o Senhor, a célula na casa dele. Ele falou: mas será que Deus está aqui? Porque muitas vezes você não vê acontecer o que você queria, você acha que Deus não está. Mas ele abriu a casa para o Senhor, e a bênção está ali, porque Deus prometeu. O Senhor está sendo cultuado, celebrado, louvado ao Senhor. Os irmãos percebem quando você abre a tua casa, presta atenção, para receber os filhos de Deus naquele lugar. Tem salvação nas nossas células, irmãos. Tem vida de Deus nas nossas células. É verdade, como dizemos lá em São Paulo, vai ter samambaia toda espinicada, amém? Vai ter Coca-Cola na samambaia, como um líder nosso dizia. Vai ter muitas vezes questões que você não vai se agradar, mas tem um problema ali, importante ali.
problema com dizer, mas tem algo importante, que é a presença do Senhor conosco. Então aquilo que Deus te deu, você serve ao Senhor. O seu carro, tem irmãos que pedem carro de 7 lugares só para servir a célula. Aí você fala, pastor, como é que é isso? Não, é o Senhor liberando, é o Senhor trazendo isso. Quantos estão juntos aqui? Então o serviço está dizendo, olha, ali está meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmãos, uma coisa é você ser honrado pelos irmãos aqui, e eu me sinto honrado. Hoje estava vindo para cá, não sou eu que peço, irmãos, os irmãos colocam essa água das pedras aqui, eu não peço, qualquer água serve para mim, só que os irmãos acham que eu que peço. Não foi, nunca pedi, eu estou falando para você, nunca pedi. Mas os irmãos, às vezes entram, e eu encontrei um irmão no supermercado, estava descendo, ele falou, está vendo, o Deus falou comigo, porque eu estava falando, às vezes, alguém já ficou desanimado alguma vez? Alguém já ficou? Só eu? Eu vinha descendo, eu venho de casa a pé, e aí descendo de casa a pé, eu vim orando, e passei na frente do Mercadona. Quando cheguei na frente do Mercadona, o irmão lá abre um vidro, desce um vidro de um carro, não sabia quem era, e eu, irmão, eu tenho que cumprimentar todo mundo. Às vezes se eu não cumprimento, as pessoas acham que eu sou arrogante, mas às vezes eu uso óculos, mas eu estou de lente agora, mas os irmãos às vezes não enxergam, então todo mundo que levanta a mão, abaixa o vidro, fala assim comigo. Outro dia tinha um que fez assim, eu cumprimentei também, a pessoa não estava falando comigo, estava falando com o outro, mas não tem problema. E o irmão baixou o vidro, eu falei, deixa eu ver quem que é. Cheguei lá, o irmão estava lá, ele falou, pastor, minha esposa desceu para comprar sua água. Eu falei, minha água, irmão, não me constrange, mas presta atenção, é uma forma de servir, tem gente que tem esse dom, e é interessante, irmãos, que isso passa para os outros, não é ruim não, isso é importante a nível de honra da igreja, a nível de nós entendermos aquele que vem em nome do Senhor Jesus, aquilo que Deus está colocando. Irmãos, dízimo e oferta não é obrigatório, presta atenção, você não tem obrigação de dar nenhuma, mas é uma forma de nós honrarmos aquele que nos deu saúde, para a gente estar aqui. Os irmãos percebem isso? Nós servimos agora com nível de honra, nós não servimos mais porque nós somos obrigados a nada, ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a ficar em escala nenhuma, ninguém é obrigado a estar em escala nenhuma, mas nós servimos ao Senhor. Quantos estão juntos aqui? Lá em João 12 ele está dizendo, se você serve ao Pai, serve ao Filho, você me honra. Amém? Volta para mim lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1:15. É isso? Não, capítulo 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Teve um lapso aqui. Olha o que diz a palavra, 15, 58. Achou aí? Ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, se você quer servir ao Senhor, primeira coisa que ele fala, seja firme. O que é firme aqui? A palavra firme aqui é sentado sem estresse. A obra já foi consumada. Então as pessoas às vezes vêm servir ao Senhor, elas ficam aflitas, ou vêm servir para receber algo em troca. E nós não estamos aqui para servir nada e para ter nada em troca, mesmo que Deus faça. Mas ele fala o seguinte: você quer servir ao Senhor? A primeira coisa que Paulo disse, esteja convicto de alguém que começou a obra na tua vida, ele te amou, ponto final. Ele está com você, ele não desistiu de você. Então aqui é sem tensão interior. Alguém já teve tenso servindo a Deus? Sim ou não? Por muito tempo, irmãos. E ainda tem às vezes tensões. Alguém tem tensões? Tensões fala de pressão. Às vezes você fala assim: pastor, como é que eu vou servir a Deus dessa forma? Você precisa entender que aquilo que o Senhor trouxe para você, Ele já consumou, Ele já fez. Então a obra dele já está consumada. Quantos creem nisso? Então por isso ele fala: sede firmes. Então a área mais fraca, quem conhece a área mais fraca da sua vida? É a área que você mais vai ser usado, não é na área mais forte. Porque na realidade Paulo disse: sou fraco, e onde sou mais fraco é onde Deus mais me usa, é onde você percebe a fortaleza de Deus vindo para você. A verdade do descanso do Senhor é não servir para ser aceito. Eu não sou aceito porque eu sirvo ao Senhor, eu sou aceito porque eu sou filho.
mas eu quero servir ao Senhor com o dom que Ele me deu. E tem muitas pessoas que têm muitos talentos aqui dentro, e às vezes a gente fica na igreja só sentado esquentando o banco, e Deus às vezes chama você para algo muito maior, muito mais elevado do que você entendeu. E às vezes um serviço seu vai fazer toda a diferença. Então você vai ver Barnabé não é muito assim falado, ele não tem o ministério colocado, mas ele é alguém que acompanha gente de Deus, vai acompanhar Paulo, irmãos. Eu queria ser Paulo, todo mundo quer ser Paulo, mas Barnabé ninguém quer ser. Mas Barnabé é alguém que sustentou, e se não fosse Barnabé na vida de Paulo, talvez Barnabé não tinha colocado. Então, seja firme. Então Barnabé, ele servia na firmeza. Irmão, você teria coragem de falar assim, tem um cara ali, deixa eu colocar aqui, que ele é um matador. Matador, o cara mata cristão, e você foi chamado para estar lá com ele. Pastor, chama outro que eu não vou não. Você percebe? Você iria? Mas o dom que Barnabé tinha, ele chega ali, ele começa a fazer questões. Aqui, ele começa a fazer questionamentos. E que questionamentos que ele começa a fazer? Mas não é aquele que matava, o que eu vou fazer lá? E Deus dá todas as direções. Vai lá na rua direita, ele está lá sentado, ele já está cego há 3 dias, você vai orar com ele, você cabe a ele agora me conhecer. E quem vai fazer Paulo conhecer Jesus? Barnabé. Os irmãos estão entendendo que tem pessoas que vão vir na tua vida para conhecer Jesus? Irmãos, não pelo que você fala, mas pelo que você testemunha, pelo que você vive. Eu contei essa história aqui, que o pastor Aloysio queria ministrar o evangelho, parece que para cunhados dele, e ele chamou, e ele tinha um pouquinho de receio. Tem pessoas que você tem o receio de falar do evangelho, sim ou não? Você fica pensando como é que vai ser, o que vai ser, o que não vai ser, e ele chamou essas pessoas para hospedar-se na casa dele. Essas pessoas ficaram hospedadas na casa dele, e ele serviu, ele pegou a cama dele, com o melhor lençol, como se estivesse recebendo Jesus, colocou ali talco na cama para colocar encheu do talco cheiroso para ficar perfumado, colocou ali as melhores toalhas, mais felpudas, colocou toalha limpinha para servir, como se Jesus viesse ali. E eles vieram, e aí falou, e eles deixaram o quarto deles, deram ali a cama e colocaram ali. E é tão interessante, irmãos, que eles, no primeiro momento que eles foram tomar pequeno almoço juntos, não conseguiram falar de Jesus. Depois foram almoçar juntos, teve algumas situações, não conseguiram falar de Jesus. Teve o terceiro momento, que era quando eles estavam indo embora já no outro dia, não sei o quê. Ele falou no jantar, eu preciso falar uma coisa para vocês. Todo mundo olhou, pastor Aloysio, eu preciso falar algo para vocês que é muito importante para mim. Ele falou assim, olha, vocês querem receber Jesus como Senhor e Salvador? Eu falava assim, nós queremos, porque nós estamos vendo a forma como vocês testemunham. Nós vimos Jesus da hora que nós chegamos, a hora que nós estamos agora aqui. A gente viu Jesus em tudo em vocês. Então, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que não dá para servir a 2 senhores. Você tem um só Senhor na tua vida, que é Jesus. Você não tem outro Senhor. Você não veio aqui por causa do Senhor Mamon, você veio por causa de Jesus. E se você veio por causa de Jesus, você vai servir ao Senhor Jesus, no que você fizer. Às vezes tem pessoas que falam assim, você já viu aquelas pessoas que falam assim, Senhor, eu vou servir a Deus com o meu dinheiro, mas nunca ele dizima, nunca ele oferta nada, ele sempre ganha, mas traz sempre o mínimo. Você já viu gente assim? Já viu? Tem pessoas que são assim, eu sirvo a Deus com o meu dinheiro, e não precisa saber o que da direita nem a esquerda. Ninguém precisa saber mesmo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, mas tem gente que fala assim, vou servir com o meu dinheiro. Irmão, se você vai servir a Deus com o seu dinheiro, tem muitas pessoas que são chamadas assim. Tem pessoas que são chamadas mesmo para ofertar grandes quantias, para comprar prédios, para abrir espaço, para comprar orfanatos. Tem pessoas que são chamadas, mas não dá para você arrumar desculpas. Os irmãos estão comigo? Só tem um Senhor na tua vida, que é Jesus. Não tem dois.
e você parece às vezes estar servindo, mas não está. A questão é, como é que eu sei que eu estou servindo? É que tudo que Ele me pedir, vai ter. Tudo que Ele me pedir para fazer, eu estou ali junto. Quantos creem nisso? Amém? Então você precisa entender que nós servimos ao Senhor porque nós temos o favor. Irmãos, você é favorecido da parte de Deus. Você tem favor na tua vida, e porque você tem favor, então sirva ao Senhor. Vem colocar, chama as pessoas. Tem gente que é chamado de evangelista, enche as células. Ai, eu fui chamado para evangelizar na rua. Não sei se os irmãos já tentaram. Os irmãos esse dia saíram para evangelizar na rua, né? E aí? Foi um desafio. Eu quando falo desafio, que foi difícil, irmãos. Quando você fala assim, glória a Deus, pastor, foi uma benção. Irmãos, mas se você faz uma relação, se você está junto com a pessoa, tem um tipo de relacionamento, você consegue trazer a pessoa por causa da amizade, por causa do teu testemunho. Então às vezes você fala de Jesus para um monte de gente, fala e continua falando, mas às vezes esse tipo de evangelismo não funciona. Precisa de você se achegar, convidar, trazer para perto, para a pessoa ver o seu estilo de vida agora de batismo, de morte e ressurreição. Você tem um estilo de vida agora de morte e ressurreição em Cristo Jesus. O que você vive tem a ver com a morte. Então eu morri para o passado, morri para as coisas que estão lá atrás, e eu ressurgi agora com uma nova criatura em Cristo Jesus. Então esse estilo de vida vai atrair essas pessoas. Amém? Então seja firme. Amém? Amém? Amém. Alguém já leu um livro chamado Uma Vida Resolvida? Já leu? Bênção demais. Convido você para ler. Tem aí nas plataformas digitais do pastor Ricardo Guimarães. Eu não sei se você sabe, mas resolva servir a Deus. Seja firme nisso. Irmãos, se eu cheguei aqui em Portugal, quando eu cheguei aqui, eu tive que ser firme na minha resolução de servir o Senhor aqui. Teve dias que o negócio chacoalhou. Alguém já teve isso quando chegou aqui? Teve dias que o terremoto veio. Foi 1780, 81, chacoalhou de novo comigo. Alguém já teve chacoalho? E é interessante que quando eu servia ao Senhor, presta atenção nisso, as outras coisas começaram a alinhar. O meu casamento alinhou, minhas finanças alinhou, as coisas começaram a alinhar, a partir do momento que eu servi ao Senhor. Eu resolvi, eu vou servir essa igreja, eu vou ser servo dessa igreja, eu vou servir os irmãos que aqui estão. E eu lembro o dia dessa virada, não sei se os irmãos lembram, quem está aqui dessa época, acho que só o Cris, a Lena, não sei quem mais está aqui, o Elino. Eu lembro do dia da virada, eu fiz 40 horas de jejum, foi a primeira vez que eu cheguei, eu lembro que eu fiz, estava no início do ano de 2015, eu entrei aqui, o púlpito era desse lado, eu lembro que nós estávamos aqui com a igreja, e não tinha chegado ninguém dos irmãos que viriam lá de São Paulo, ou viriam de fora, e foi tão interessante que eu decidi naquele dia, eu falei, Karina, compra a bacia. Falou, Rogério, custa muito caro, nós não temos condição financeira, e estava meio escasso. Falei, passa no chinês. O chinês é benção, né? Passa no chinês. Ela falou, compra o quê? Eu falei, compra bacia de plástico. Alguém já tem bacia de plástico? Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, se prepara que nós vamos lavar os pés. E o Senhor tinha me dado essa direção, não é normal, nós não costumamos fazer isso. Nós vamos lavar os pés de todos os líderes da igreja. Os irmãos lembram disso? Não? Quem estava aqui, lembra disso, Elina? Lembra, Helena? Lembra? Aí, irmãos, aí a Karina falou, olha aí, é muito difícil, como é que eu vou servir? A Karina falou assim, mas como é que você sabe que virão todos? Eu falei, o Senhor diz que todos vão estar aqui. Ousado, né? Irmãos, naquele domingo, todos que tinham liderado aqui dentro, estavam aqui dentro. Eu pus lavar os pés, e ele ficou pego de surpresa, você sabe, né? Quando falam que vai lavar seu pé é uma bênção, mas quando não falam para você, você é pego de surpresa, a unha está grande, às vezes tem algum pé de atleta, vamos falar bem, algum pé de atleta que ainda não foi curado, às vezes tem algum mau cheiro. Ela falou assim, como é que você vai fazer? Eu falei, vamos lavar. Alguém está comigo? Amém? Ela falou, mas como é? Nós vamos precisar servir a nação, nós viemos para isso. Os irmãos estão juntos? E nós passamos, lavamos os pés. Só não beijei pé de ninguém, meus irmãos. Mas nós lavamos os pés. E ali tinham líderes portugueses, líderes brasileiros que vieram para servir nessa nação. Mas por algum motivo estava difícil, o caminhar estava complicado. Porque às vezes quando você está servindo ao Senhor, você olha para você mesmo.
E aí você não consegue ir para frente, você não consegue avançar. E nem todo mundo foi chamado ali, daqueles que estavam ali, para ser líderes. Nem todo mundo. Percebe o que eu quero dizer? E aqueles que foram chamados vieram, mas tinham mais dons ali com eles. E você também foi chamado para isso. Então ser firme é ser posicionado naquilo que Deus mandou você fazer, naquilo que Deus colocou para você. Os irmãos estão juntos? Aí ele fala inabaláveis. O que é inabalável? É algo que você não pode ser movido. E hoje todo mundo é movido de um lado para o outro. Eu fico às vezes colocando, né? Os irmãos chegam aqui e falam assim: o meu pastor, eles vêm falar comigo, meu pastor lá do Brasil, fala: oh meu Deus, irmão não tem pastor, como é que é isso? Não, eu tenho pastor lá ainda, pastor. Eu falo: glória a Deus, bênção demais, mas eu sou pastor também, irmãos, eu sou seu pastor. Aí eu falei isso para o irmão ficou: ah, pastor, o que é isso? Lógico que você pode ter, mas você precisa entender algo que Deus está colocando para a sua vida. Não importa o carinho que você tem, é importante isso. A questão é que nós precisamos ser conduzidos. Mas as pessoas não deixam o passado inabalável quando você é movido de um lado para o outro. Tem gente que é movido, tem gente que escuta tudo quanto é tipo de palavra, bênção, não tem problema, mas às vezes você é movido para um lado, de manhã está um jeito, de noite você está de outro. Aí de repente você queria casar de manhã, mas de noite você quer comprar uma bicicleta. Alguém já teve assim ou não? Então, quem é assim não dá para liderar. Por que não dá para liderar? Porque você é abalado, você é movido para todo lado. De manhã quer casar e de noite quer comprar uma bicicleta. Às vezes os irmãos é movido tudo desse jeito. Aí você fala assim: pastor, o que é isso? Paulo está dizendo: seja inabalável. Não fica movimentando: ah, será que eu quero? Tem muita gente assim, irmão. Você vai falar com o irmão, ele vai falar assim: ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Todo tempo está desse jeito. E aí fala: Senhor, seja firme, seja movido pela palavra. Eu sou filho, sou nascido de novo, sou cheio do Espírito. Vamos para frente. Enquanto você não decidir, sabe, irmãos, o que Deus me fez permanecer aqui em Portugal? Ele me fez uma pergunta. Ele falou: você está disposto a comprar um jazigo aqui? Jazigo? Não sabe o que é jazigo? O que é jazigo? Como que fala jazigo cá em Portugal? Hã? Um túmulo. Você está disposto a morrer aqui? Irmãos, eu estava andando no Carriçal, Parque Carriçal. Já viram o Parque Carriçal? No Parque Carriçal, ali perto do Norte Shopping. Alguém já foi no Norte Shopping? Do lado do Norte Shopping, o que tem? Hã? Terra dos Pés Juntos. Aí eu falando para Deus: irmãos, eu não sei se você já foi andar no meio de eucalipto. Alguém já foi? Com aquelas folhas de eucalipto no chão. O seu tênis fica com cheiro de xixi de gato. Alguém já teve isso? Não? Já viu? Já foi? Lembra-se? Quem já teve isso? Eu lembro que eu fui andar, a Karina falou: nossa, pisou em algum xixi de gato? Eu falei: não, eu só fui andar lá no Carriçal, que tem um monte de coisa de eucalipto no chão. Aí, fora isso, o Senhor fala comigo, fala: você está disposto a servir até o final? Não que eu vá conseguir estar aqui até o final, presta atenção, mas você está disposto até o fim? Porque uma das coisas que Deus não usa é quem é abalável. O que é abalável será abalado, e você é abalado às vezes pelo tempo todo, de manhã à tarde, de manhã à tarde. Tenha certeza de que Deus vai te colocar aqui, tenha certeza de que Deus está junto com você. Quantos creem nisso? Então Deus te convida para uma festa, e aí você chega lá, será que eu vou rir? Será que eu vou chorar? Às vezes você convida alguém para uma festa. Irmãos, hoje é festa aqui, esse domingo é festa, Jesus ressuscitou. Mas às vezes você vem tão preocupado, tão abatido. Eu não justifico, nem culpo você, mas o que você não aprendeu ainda? Não ser abalável. Irmãos, ninguém pode abalar a sua vida. Você é alguém que já tem destino. Irmãos, Deus não perdeu você. Ele disse que Ele não te deixaria, nem te abandonaria. A Bíblia diz que ninguém pode arrebatar você das mãos dEle. Ninguém. Irmãos, isso quer dizer o seguinte: é não ser abalável. Se não ser abalado, você crê nisso. Mas o tempo todo você acha: o inimigo me tirou das mãos dele. Olha aí a minha célula, olha aí a minha vida, olha aí meu casamento. Irmão, sirva o Senhor com tudo que você tem. Não se abale, se coloque diante do Senhor. Quantos creem nisso? Então presta atenção. Muitas pessoas, eu já escutei muito isso: pastor, servir na igreja está abalando meu casamento. Tá não, irmãos. É que na realidade você está servindo com motivação errada.
isso está abalando a minha vida, eu não tenho mais férias. Irmãos, deixa eu falar para você, ontem nós estávamos conversando sobre isso, eu e a Karina. A gente estava falando, não tem folga? Eu falei, não tem folga, por enquanto não tem. Mas a questão não é questão de ter ou não ter. Mas tem gente que já fica pressionado, eu estou precisando de umas férias. Ele tem uma pressão de uma semana, eu preciso tirar umas férias. Férias é benção, e pescar é uma benção. Aqui um pescador assíduo, ele e o Pedro Melo, são pescadores ali do Boeli, pescadores do Boeli. Eles pegam lá, como é que chama o peixe que você pega lá? Barbo. Barbo, eles já fazem ali, já assa e já coloca, é bem quem gosta dessa coisa mais primitiva assim. E não tem churrasqueira, irmãos, não tem churrasqueira. Com o suor deles, que hoje é muito normal, com o suor deles eles fazem o sal. E eles não têm fogo, e eles pegam lá um graveto e faz assim, ó. E todo mundo gosta disso, né? Que você ainda não filmou, se você filmar ainda tem. E aí pega o graveto e acende o fogo. E aí não tem coisa, pega 2 gravetos assim, que é uma madeira diferente. Estou brincando com os irmãos, eles levam tudo isso lá. Mas eu estou dizendo para você, porque você precisa não ser inabalável. Deus está chamando você quer servir? Seja inabalável. Mas meu casamento, vem com o seu casamento, resolve a sua vida, resolve as circunstâncias para vir servir a Deus. Quantos estão junto comigo? Alguém que não é movido, é como rocha, nós estamos na rocha. Você já afirma, o que você falou, está falado. Quantos aqui creem? O que você falou, está falado. Os irmãos estão junto comigo? O que você falou, está faladíssimo. Amém, irmãos? O que você tem falado aí? Alguém já prometeu algo para os filhos aqui? E aí? Como é que eles ficam? Lembro, o Pedro era mais novo, eu falei para ele, Pedro, nós vamos no centro comercial no final de semana. Irmãos, a vida dele foi o centro comercial, eu levar ele no centro comercial no final de semana. Então ele começava na segunda-feira, pai, é hoje. Ele não tinha noção de dias. Terça é hoje, quarta é hoje, pai. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Presta atenção. Deus é dessa forma. Então, irmãos, e apareceu um compromisso para o sábado. E agora? Como é que eu faço? Aí me chamaram na igreja, me chamaram lá para um compromisso. E agora, como é que eu faço? Falei, filho, nós vamos separar tempo para todas as coisas, amém? Como diz lá, há tempo para todas as coisas. Eu falei, filho, nós vamos lá, só que depois eu também vou dar uma passada lá no prédio da igreja. Ele falou, tá bom, pai, nós vamos. É tão importante você prometer e cumprir. Isso quer dizer alguém inabalável. Isso cria o seguinte, fala para você, se ele falou, ele vai fazer. Se ele disse, vai acontecer. Se ele disse que vai dar, ele vai dar. Se ele disse que ele vai vir, ele vai vir. Irmãos, isso ajusta a sua empresa. Você sabia que ajusta a sua empresa? Os irmãos às vezes entram e falam assim, não, é daqui a pouco, marca 4, quando dá 5:30 não chegou. Seja alguém sim, sim e não, não. Amém? Então isso é alguém inabalável. É alguém que não se abala com as circunstâncias. Diga, carro. Quem que é esse veículo? Um 31 VZ91, um C4, Citroën C4. Para tirar da porta ali que o guincho foi chamado. Amém? Então presta atenção nisso, olha. Sabe, irmãos, é muito importante nós não causarmos problemas com a vizinhança. A gente tem um bom testemunho aqui. Porque um dia eles vão vir para cá, porque eles ouviam a palavra quando não tinha esse teto, eles ouviam tudo, agora eles não ouvem. Eles ouviam que eu pregava, tinha uma mulher que ela passava aqui na frente, ela falava a palavra. Falou, que louvor bom, hein, pastor? Eu falei, que bênção. Aí ela falou, o pastor pregou sobre isso. Eu falei, é verdade, porque eles passavam aqui na frente. Mas nós precisamos dar um bom testemunho, amém? Então, presta atenção, pessoas, às vezes tem que ter alguém para pedir conselhos aqui. E você para uma pessoa que ela é sólida, a palavra dela é firme, a palavra dela não tem duas vertentes, a palavra dela é A, B é B,
ela vai pedir conselho para você, e tem muitas pessoas precisando disso no lugar que você trabalha. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então nós precisamos entender isso. Então a Bíblia diz para você ter solidez ministerial, naquilo que você está fazendo, seu ministério para servir. Você vai falar, vai ser a melhor casa de banho que eu vou limpar. Os irmãos estão juntos ou não? Pastor, eu venho aqui para estar lá no Kids, vai ser bênção demais esse dia, eu vou lá, o Senhor vai me instruir, eu vou estar lá servindo ao Senhor. Então o serviço em tudo isso que você vai fazer, na sua empresa, irmãos, Deus falou sobre serviço, e Jesus fala um momento que ele fala assim, servo mau e inútil. Quando ele fala servo mau e inútil, tem a ver com o quê? É aquele que não serve para fazer o serviço, ou ele só faz o que pediram para ele. E aí Deus está chamando você para não ser salvo, servo mau, nem servo inútil. Deus está chamando você para fazer o seguinte, eu vou servir ao Senhor com o melhor que eu tenho. Os irmãos entendem isso? Então se eu for servir ao Senhor, eu tenho que servir a Ele com quem me pediram, quem não me pediram também. Eu vou colocar algo a mais. Eu fiz isso aqui, mas a pessoa não gostou. Não, eu fiz isso aqui. Nós estamos colocando, sempre tem algo a mais. Os irmãos percebem isso ou não? Então às vezes você chega, eu vejo os irmãos aqui com excelência, tem irmãos aqui que servem com excelência. Eu vejo algumas coisas, falei, nem pedi isso, mas o negócio está aqui. Eu nem falei isso, o negócio já está acontecendo. Irmãos, você quer ver uma célula avançando e crescendo? É quando tem todo mundo disposto a servir. Eu fico triste às vezes de ver quando só tem o líder aqui servindo. Tem um indício disso, não vai multiplicar, porque as pessoas não estão dispostas a servir ao Senhor. Eu não vou estar disposto, a pessoa fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. Aí você fala para ele, sempre tem uma desculpa. E uma das coisas que nós precisamos fazer é servir. E uma das formas de servir é aqui dentro. Aí fala assim, aí vem uma irmã, eu vou contando um monte de coisa, eu estou mais abrindo aqui com os irmãos algumas coisas. Mas veio uma irmã lá do Brasil, que ela estava lá. E ela pegou e falou assim, pastor, estou indo embora do ministério. Eu falei, mas eu lembro que você estava aí, estava firme na igreja. Eu falei, estou indo embora. Eu falei, por quê? Porque agora eu descobri qual é o meu ministério. Eu falei, qual é o seu ministério agora? Porque você não soube dele, o tempo todo você estava na igreja. Eu vou dar comida para os pobres. Eu falei, você não entendeu que é dentro da igreja que nós fazemos isso? Ela falou assim, não pastor, Deus falou isso comigo. Eu falei, mas não é errado você dar comida para os pobres, não é errado, nem nada disso. Mas não é o que Deus está fazendo. Ela falou, como assim? Eu falei, não é isso que Jesus está fazendo. Lá em Mateus 16, Jesus diz o seguinte, eu vou fazer aquilo que meu Pai, edificar a igreja. Lógico que tiver alguém com fome pela igreja, ele vai ser assistido. Pela igreja ele vai ser colocado. Mas não é isso que Deus mandou fazer. Ele falou, eu estou edificando a igreja. Jesus foi edificar a igreja. Jesus foi para a igreja. Nós precisamos edificar a igreja. É a maior verdade. Mas eu faço o que eu quero, na hora que eu bem entendo, irmão, sai fora. Esse cara é abalável. Eu sirvo do jeito que eu quero. Não dá para ficar do lado desse jeito. Não é dessa forma que Deus está chamando a gente. Deus está chamando você para servir com o irmão. Precisa. Irmão, você sabe que Deus está construindo um tabernáculo? Vem aqui, irmão. Vem aqui vocês três, fazendo um favor. E tinha lá no tabernáculo uma madeira. Fala, madeira de acácia. A madeira de acácia era a madeira mais dura. Mais dura. Mais torta e cheia de nó. Quem é carpinteiro sabe, uma madeira dura, cheia de nó, cheia de espinhos, dificilmente você consegue construir um móvel com ela. Sim ou não? Sim ou não? Só que ele pega e fala assim, você vai construir o tabernáculo com madeira de acácia. E essa madeira de acácia é o que está aqui. Primeira coisa que Deus faz, elas precisam ser colocadas uma ao lado da outra. E aí ele pega e tira essas madeiras da natureza e trazem para cá. Só que o problema é que uma tinha que ser encaixada na outra. E para uma madeira encaixar na outra, sabe o que tinha que fazer? Desce vocês dois e você fica. Depois quando eles subirem você desce. Faz assim, ó. Como se fosse, não, isso, aqui você fica. Vai lá para baixo, sobe agora. Sobe. Vai lá, isso, sobe agora. Vai lá, para lá. E você também. Faz lá. O que está acontecendo?
As madeiras têm que encaixar uma na outra. O tabernáculo é assim, tem que encaixar uma madeira na outra. Então, para eu encaixar aqui nele, eu tenho que esfregar para tirar o que não encaixa. Essa é a vida de servir a igreja. Vai ter coisa que não vai encaixar em você, irmãos. Vai ter irmão que fala, eu não aceito isso. Irmão, você vai ser uma madeira jogada. Está cheio de gente hoje jogado. Está cheio de gente aí, Rolling Stones. É uma pedra rolante. Ele foi chamado para ser uma pedra viva dentro da igreja, para ser encaixado. Irmãos, esse muro aqui é de pedra. Aqui, ó, isso aqui é pedra. É pedra, irmãos, é uma largura desse tamanho. Mas para as pedras serem encaixadas, elas precisaram ser o quê? Escolhidas para colocar junto. Irmão, tem irmão que Deus escolheu para estar junto com você. E às vezes, irmãos, presta atenção. Você olha para o irmão, já viu o irmão? Ele tem o mesmo defeito que você tem, só que você ainda não viu que você tem aquele defeito. Fala, Deus. Eu não estou aqui te atacando, não. Só que aí, você sai criticando o irmão. Você sai falando mal dele, mas Deus quer que você, pastor, encaixa. Pastor, eu não me encaixei aqui. Irmão, você é livre. A minha preocupação com você é que você sirva a Deus aqui. Quantos estão junto comigo? Vamos lá que eu não consigo. Obrigado, irmãos. Ele fala para mim, sempre abundantes na obra. Presta atenção nisso. O verdadeiro servo vai além do que pediu. Irmão, superabunda a graça. Você vai servir ali, irmãos. Tem os irmãos que a gente chega, a gente vai cumprimentar, mas ele está de servo ali. Está bem, irmãos? E de manhã, irmãos, é um pouco mais difícil. Às vezes as pessoas chegam desanimadas, abatidas, né? Até está difícil acordar. Toma um cafezão bom, mas, irmãos, receba os irmãos com alegria. Às vezes um sorriso que você dá, um glória a Deus que você fala, alguém que está ali junto, um rebuçado que você dá. Seja abundante, amém, irmãos? Na sua célula, o que você estiver fazendo, amém? Eu queria dizer isso para você e colocar, e tem o último ponto ali. Meu trabalho não é vão. Fala, meu trabalho não é vão. Então, Jesus precisou do barco de Pedro. Eu não tenho púlpito. Jesus falou para Pedro, eu não tenho púlpito, vou precisar do seu barco. Vou precisar do seu barco para ir para o meio do rio, para o meio do lago, ali, no meio do mar, ele entra ali. E aí ele empresta o barco. Só que Jesus não fica devendo nada para ninguém. Ele falou, Pedro, já que você me deu o barco, agora você vai pescar e vai ter uma pescaria. Mas Pedro não tinha pego nada a noite toda. Então às vezes você fica entendendo, quando você empresta, coloca algo para Deus, às vezes sua casa, né? Às vezes o seu carro, às vezes para servir ao Senhor, em algum momento Deus não vai ficar devendo nada para você. Então ele vai falar, vai ter multiplicação, já que você me emprestou o seu barco, vai encher o barco de peixe, amém? Então quem lidera a célula não é vão, sua liderança, irmãos. Se o diabo está colocando isso para você, não é vão. Se você está liderando uma rede, não é vão a sua liderança. Mesmo que as pessoas não reconheçam, não é vão sua liderança naquilo que você está começando. Não é vã a sua liderança, né? Quem começou a célula nova como anfitrião, né? Não é vão, não é vão. Quantos creem nisso? Amém? O que você acha que não é obra de Deus, você vai se surpreender muito. Porque Deus vai te surpreender. Então eu quero falar e terminar com João Marcos. João Marcos foi que escreveu o livro dos servos. Foi o primeiro evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito em 63 depois de Cristo. João Marcos, ele não escreve o evangelho, não escreve. E na realidade ele escreve o evangelho, mas quem dita o evangelho para ele é Pedro. Pedro chama João Marcos. João Marcos era muito pequeno. João Marcos, ele vem de uma família que Maria, uma das mulheres lá em Atos, era a mãe dele. Na casa dele tinha oração. Você vai ver quando Pedro é tirado da cadeia, ele vai para a casa de Maria. Quando ele chega na casa de Maria, essa casa de Maria era a casa de oração, e João Marcos era de lá. Era uma casa que vivia em oração, ele vivia ali, e ele é chamado para servir ao Senhor. E João Marcos vai servindo ao Senhor.
E aí, presta atenção, ele escreve esse evangelho, para você ter uma ideia, Lucas pega mais de 55 versículos que estão no evangelho de Marcos e copia. Mateus também pega mais 55 e copia. Só que Marcos ele escreve para os romanos. E os romanos naquela época eles estavam acostumados a fazer escravos, mas eles não estavam acostumados a servir. Eles não estavam acostumados. Eles estavam acostumados a dominar e alguém escravizar os outros. E era tão interessante que Deus queria ensinar algo para eles com o evangelho. Só que João Marcos mesmo foi reprovado. João Marcos, na primeira viagem que ele faz, missionária, junto com Pedro, porque ele vai entender que Barnabé leva para ele junto de Pedro, e Pedro eles vão fazer uma viagem missionária. De repente, Barnabé, que agora estava com Paulo, está agora com João Marcos, e aconteceu algum perrengue, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Eu não quero mais João Marcos aqui comigo, ele não serve para esse lugar. Volta para junto da sua mãe. Naquele momento, Barnabé que estava com ele, começou a se desentender com Paulo. Diz que teve um desentendimento grandioso, Paulo e Barnabé. E ele volta. Barnabé chega naquele momento, chega naquela situação, está voltando atrás, né, na primeira viagem. E ele deve estar desanimado, fala assim: agora deixa eu dizer para você, Pedro fala para ele, você vai escrever agora o livro de servos. Porque você não serviu, não conseguiu servir, você foi reprovado no seu serviço, eu vou te ensinar a servir agora da forma que tem que servir. E João Marcos escreve todo o livro, o evangelho ali de Marcos. E tem o nome dele, mas ele não foi apóstolo. Ele não foi discípulo de Jesus, mas tem alguém que pediu para ele escrever. Eu não sei você, às vezes acontece comigo e com você. Naquilo que você tem mais dificuldade, ou naquilo que você fracassou e falhou, Deus quer levantar você. Naquilo que parece muito distante, Deus quer trazer você para servir ao Senhor. Quantos creem nisso? Eu creio que Deus vai levantar um exército de servos. É serviço pela cruz, eu não estou falando por nós mesmos, mas pela cruz. E servir, eu estou dizendo para você, não é para a gente levar sopa para o coisa. Se você souber alguém que está com fome na tua célula e precisar de sopa, leva a sopa. Se você precisar de alguém que precisar levar algum mantimento, pega a sua célula, reúne e leve. Eu não estou falando para você não servir, mas o nosso serviço fala, eu estou fazendo para o Senhor Jesus. Quantos creem nisso? E você vai ver o final da vida de João Marcos. Paulo que manda ele embora, termina a vida com João Marcos. Você vai ver que ele vai ser preso em Roma. Paulo vai ser preso em Roma. João Marcos está com ele. Você vai lá, a carta de Filemon, você vai ver Paulo saudando João Marcos. Então às vezes tem pessoas que o serviço delas estarem, em algum momento não deu certo, em algum momento, mas Deus está te chamando de novo para servir, para continuar. Os irmãos percebem isso? Tem gente que tem facilidade de chamar as pessoas virem, conectarem, colocar diante do Senhor. Tem gente que tem facilidade em servir. Pastor, eu tenho facilidade nisso. Deus está te chamando hoje para o serviço. Pastor, mas eu estou tanto tempo desviado, passo tanto tempo longe. Deus está te chamando novamente para esse serviço. Quantos entendem isso? Quantos creem nisso? Nós vamos ler o Evangelho de Marcos. Você pode ler essa semana comigo? E a outra também? São 16 capítulos, irmãos, são 606 versículos. É o que eu estou lendo. O pastor Luiz está lendo, também estou lendo. Ele começa a fazer, eu começo a fazer. Então assim, começa a ler. O serviço. Começa a se posicionar. Quantos creem que vai servir ao Senhor? Tem alguém precisando aí de oração? Sabe, irmãos, tem gente que considera pequeno. Mas vem aqui servir, fazer uma limpeza. Nós tivemos aqui os irmãos que serviram com tanto afinco. Pastor, eu posso servir de um outro jeito? Pode. Só não me vai falar que você vai ganhar dinheiro para trazer para cá e não trazer. Não, pastor, estou fazendo, estou ganhando dinheiro. Ganha bastante dinheiro mesmo, mas sirva o Senhor mesmo. Compra um orfanato, compra aí um local, compra prédio, mas faz isso. Mas o problema é que hoje as pessoas dão todas essas desculpas.
E o Senhor está dizendo para você: vamos avançar no servir? Pastor, como é que eu consigo servir as pessoas? Pastor, eu estou destravando as pessoas. Destravando de quê? Se é o Espírito Santo quem faz isso. Pastor, eu estou liberando elas das escassez. O Espírito Santo não tem escassez. Deus não tem escassez para mim e para você, irmãos. Mas as pessoas estão todas travadas. Eu não sei de onde vem esses travamentos tantos aí, porque as pessoas acham que só o servir é isso. Quantos creem que o Senhor está chamando você para servir o Senhor? Amém? Às vezes, eu não sei você, mas eu sou destravado em muito momento. O Espírito Santo fala comigo em muitos momentos. O dia todo eu sou destravado. Às vezes eu começo travancando o dia. Alguém já começou o dia travancando? Não sou lavanco. Alguém já começou assim? No meio do dia ele me destrava, no meio da manhã ele já me destrava. É um louvor, é uma adoração. Os irmãos percebem, você tem o Espírito Santo, irmãos. Fala, eu creio. Canta para quem está do seu lado enquanto você está levantando. Enquanto você está levantando, você vai cantar para ele assim: Ele está em você. Enquanto se levanta para você orar com ele. Isso. Inexprimíveis.